Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Isaías, Isaías 36. Isaías 36, glória a Deus. Hoje é noite de confronto, é noite a qual o Senhor vai. Aqueles que estão sendo humilhados vão ser exaltados, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Aquele que busca o Senhor alcança a misericórdia, alcança a sua vitória. Deus, Senhor da glória. E nessa noite, aleluia, temos saído do nosso lar, temos caminhado, vindo ao encontro do Senhor, porque cremos que existe um Deus que está pelejando por cada um de nós. Existe um Deus, aleluia, que tem olhado para a tua luta, tem olhado os confrontos que você tem recebido na sua vida e temos, aleluia, Ele tem o poder de responder com a sua vitória. Amém? Você irmãos acharam? Isaías capítulo 36 diz assim, eu vou lendo aqui, os irmãos estão acompanhando nas suas Bíblias. Esse cedeu. Eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade para enxergar, irmão, mas graças a Deus até que o Senhor tem. E aconteceu que no 14º o rei Ezequias, que o Sanaqueribe, rei da Síria, subiu contra toda a cidade forte de Judá e se a tomou. Então o rei da Síria enviou Basaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Urias, o mordomo, e Sobina, o escrivão, e Joia, filho de Mazafa, o chanceler, e Balbaque lhe disse: ora, disse a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tu manifesta? Bem, penso eu dizer teu conselho e poder para guerra não são apenas vãs palavras em quem pois agora confias. Quer contra mim se revelar? Só tem, irmão. Mas me conta um pouquinho de dificuldade de ler, porque eu não estou ficando muito colírio nos olhos, e ele embaixo da minha vista. Amém? Então, podem sentar em nome de Jesus, pastor João. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem sido contigo, meu irmão. A palavra de hoje, nessa noite, diz, como eu falei, confusão. A palavra diz que o rei Ezequias foi um glorioso rei de Israel. Destruiu todos os balaquins, todos os montouros, destruiu tudo aquilo que Israel vinha oferecendo a Deus. Restituiu o culto a Israel. Abriu a casa do Senhor que havia sido trancada. E ali começou a edificar o nome do Senhor em Jerusalém. E diz que quando o homem se volta para Deus, Deus se volta para Deus. Glória a Deus. Meu Senhor da glória. Por isso que a palavra diz: vinde a mim. Primeiro nós temos que ir ao Senhor. E Ele virá a nós. Aleluia.
Então o rei Ezequias se voltou ao Senhor e diz que foi um rei muito bom, assim como foi Davi. E ali Deus começou a prosperar diante de tudo aquilo que Ezequias fazia para o povo, trazendo o povo de novo à adoração a Deus. Começou a conquistar muitas coisas, começou a conquistar tantas coisas que atraiu a atenção do rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe, vendo tudo aquilo, falou aos seus soldados: vamos lá, vamos destruir Jerusalém, para que esse rei não pense que ele tem força e ele tem poder. Porque o que pode fazer o seu Deus contra mim? O que o seu Deus pode fazer a um rei que aonde ele vai, países, exércitos não conseguem sobreviver sobre o meu tamanho? Começou a se exaltar pelo seu poder e pelo seu exército. E diz a palavra que esse rei, Senaqueribe, marchou para Jerusalém. E ali chegando, os seus mensageiros foram falar com os mensageiros do rei. E os mensageiros do rei falando: não fale nessa língua, porque assim o povo também está ouvindo. Vamos falar numa língua a qual o povo não pode entender. E assim eu tomo conhecimento, eu levo para o rei. Mas os mensageiros de Senaqueribe falaram: assim não será. Porque o que eu trago é para o povo também ouvir. Porque o rei Ezequias fica falando e dando coragem, enaltecendo ao seu Deus, pensando que pode fazer alguma coisa sobre mim. E ali ele, exaltando sempre o poderio, o rei Ezequias, porventura, confia no rei do Egito que virá salvá-lo? O rei Ezequias, porventura, confia nos seus soldados, nos seus cavaleiros? Eu darei 200 cavalos para Ezequias se ele tiver cavaleiros para colocar nele. Olha a afronta que o inimigo estava vindo sobre um rei que achou graça nos olhos do Senhor e passou a buscá-lo de todo o coração. Meu Deus! Talvez, irmão, esteja acontecendo isso na sua vida. Porque quando nós estamos lá no mundo, o inimigo não se incomoda conosco, não. Mas quando nós estamos buscando o Senhor, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, ele se sente incomodado. Você tem incomodado ao mundo? É como aquela palavra diz lá sobre Paulo: aqueles que têm perturbado o mundo têm chegado aqui a nós. Você tem perturbado o mundo? Por isso que eu digo, irmão, é noite de confronto, não é noite de recuo. Aquele que recua está sujeito a perder a vida. Mas aquele que avança rumo junto ao Senhor dos exércitos, esse alcança a vitória. Você hoje, nessa noite, aleluia, chegou até aqui caminhando com o Senhor, aleluia, e o Senhor tem poder para prover a sua vitória nessa noite. Basta eu e você crer e confiar na palavra de Deus. Porque não é eu que falo, não. É a palavra do Senhor que diz, aleluia, que o Senhor dos exércitos é poderoso, maior do que todas as coisas que existem no céu e na terra. Esse Deus está aqui. A presença dele está no nosso meio. Como foi falado muitas
aqui, os seus ouvidos não estão agravados para nos ouvir nesta noite. Mas o que eu vou fazer diante dessa peleja? O que eu vou fazer diante dessa afronta? Eu te digo, irmão, muitos têm recuado, porque é melhor ficar acomodado do que entrar na peleja, sofrer um pouco, mas alcançar a vitória lá na frente. Todo aquele discurso foi levado ao rei. E o rei ali falou para todos aqueles, mandou chamar Isaías e mandou orar ao Senhor por Jerusalém e por todo o povo. Isaías assim fez, entregando todas as palavras que Ezequias tinha falado para o Senhor. Isaías volta e diz para o rei Ezequias: Ezequias, o Senhor dos Exércitos diz assim: aquele que tem vindo por um caminho, por esse mesmo caminho ele voltará. Nenhuma coisa ele fará em Jerusalém, mas ele voltará e para sua terra ele morrerá. O Senhor dos Exércitos, irmão, quando nós entregamos a nossa peleja na mão dele, ele nos ouve. Ele é aquele que tem todo o poder, aleluia, para ouvir a tua oração, para fazer alguma coisa por ti e te exaltar diante das adversidades. O Senhor é poderoso, aleluia, para fazer muito mais. Nada tem se comparado ao seu poder. E diz a palavra que Senaqueribe teve que voltar, mas deixou ali o seu exército. Diz a palavra do Senhor: todo aquele exército ali, o rei escreve uma carta, entrega aos seus comandantes para entregar. E quando chega essa carta na mão de Ezequias, Ezequias ora assim e chora. Fala ao Senhor: Senhor, eu não tenho força para lutar contra esse exército. Olha o que este homem escreve nessas cartas. Glória a Deus. Fique atento à sua palavra, porque é contra ti, Senhor, que essa peleja teve início. Glória a Deus. E Deus vira para o rei Ezequias e conforta o seu coração. Sabe o que Deus fez, irmão? Sabe o que o Senhor dos Exércitos faz em nosso favor? 185 mil soldados contra Jerusalém. Senaqueribe, quando chegou, falou: porventura você tem um exército para vir lutar contra mim? O Senhor agora responde para ele: eu não tenho exército, mas eu enviarei somente porque eu não vim aqui para lutar. Eu vim aqui para vencer. Ouviu essa palavra? Deus a teu favor não veio para lutar, não. Deus veio para vencer. E essa vitória, aleluia, que o povo de Deus tem guardado no seu coração. O Senhor enviou um anjo. Eu não vim para peleja, eu vim para vencer. Eu não mando exército para competir, eu mando um anjo para sair vencedor. Um anjo desbaratou aqueles 185 mil soldados. A palavra diz que quando amanheceu, havia cadáver para todo o lado. Jerusalém não mexeu um dedo. O Senhor dos Exércitos operou um milagre, aleluia, e exaltou a Ezequias
das adversidades da nossa vida. O que temos feito diante das afrontas? Temos recuado ou temos avançado? Quando nós avançamos, apresentamos ao Senhor tudo aquilo que tem vindo sobre nós e depositamos a nossa confiança na sua mão, o poder de Deus opera em seu favor. E nessa noite, aleluia, possamos buscar de todo o coração o Senhor, porque o Senhor tem operado em meu e teu favor, meu irmão. Embora a peleja muitas vezes parece dura, parece árdua, o inimigo ele vem com palavras que muitas vezes são verdade, mas não são tudo, são algumas coisas, porque eu e você temos falha, mas o Senhor não vê somente uma pequena coisa na nossa vida, o Senhor vê por completo a nossa vida, e aquilo que o inimigo tenta nos enganar, colocar na nossa mente, aleluia, o Senhor dos Exércitos tira e enche de poder, de graça e de vitória. Nessa noite, aleluia, estamos buscando aqui um Senhor que é poderoso e pode fazer muito mais ainda na sua vida. Assim como Ezequias buscou, entregou ao Senhor, depositou a sua confiança nele. Nessa noite faremos a mesma coisa. Senhor, como tem multiplicado os meus adversários, como tem, aleluia, o adversário inflamado contra mim. Olha, Senhor, a minha peleja, eu entrego nas tuas mãos, porque a minha confiança é somente em no Senhor. O Senhor operando, quem impedirá? Que o Senhor possa falar mais e mais na sua vida, porque como o irmão falou, o relógio ele não se converte e a gente sabe, né, que o Senhor está operando tudo. E nessa noite, não desista, continue marchando, porque o Senhor dos Exércitos tem alcançado vitória para aqueles que te buscam. Se você tem buscado ao Senhor, tem confiado na sua palavra, aleluia, confia que a sua vitória chegará no tempo certo, no momento certo, que o Senhor vai executar. Amém? Que os irmãos possam continuar buscando e essa palavra possa falar mais e mais sobre glória a Deus. E eu agradeço.